Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, eu sei que os vídeos aqui no canal são raros, mas quando eles aparecem eu sei que você adora, fechou? Bom, e esse vídeo aqui é pra responder uma pergunta que acontece muito nas minhas lives, que é o seguinte: mas Léo, como que tu faz pra poder saber o tempo das animações? Como você sabe que um pulo tem não sei quantos frames, que um walk cycle tem, sei lá, 12 frames? Eu tô chutando os números, tá? Essa é uma pergunta que eu recebo muito nas lives que eu faço dia de domingo. Inclusive, se você não sabe, as lives eu faço dia de sábado e domingo às 16h30. Então vai lá no canal, já marca lá pra receber notificação, fechou? Então uma das perguntas que eu mais recebo da galera que já faz animação é justamente essa coisa de: ah, mas e como eu sei qual o tempo de cada movimento? E a verdade é que, sinceramente, nem sempre eu sei quanto tempo tem cada movimento. Eu vou te explicar como que eu faço pra poder entender isso e como eu faço pra poder descobrir o tempo de cada movimento e entender o tempo de cada movimento baseado na realidade mesmo. E pra isso eu quero te contar um pouco da história de como eu comecei a fazer animações lá em 2012, 2011 mais ou menos, quando eu tive contato com o meu primeiro software de 3D. Eu via várias animações ali da Pixar, da Disney, né, da DreamWorks, e tudo que eu queria entender quando eu comecei a animar era exatamente isso. Poxa, como que eles sabem quanto tempo demora para o personagem dar um pulo? Como que eles sabem quanto tempo demora para o personagem realizar cada tipo de movimento? Eu lembro que isso foi uma coisa muito difícil para eu entender, principalmente no começo, e uma coisa que não me ajudava muito nessa época é que eu era autodidata. Então, basicamente, aprendi animação inicialmente por conta própria. Eu demorei mais de 5 anos para poder ter um professor de animação. Então foram 5 anos aprendendo ali algumas coisas que eu vou ensinar para você agora, e algumas dessas coisas eu aprendi só depois que eu tive um professor. Então assim, eu vou estar encurtando bastante o seu caminho se você está começando agora, para que você consiga entender o tempo das animações. Tá, vamos lá. E tem algum segredo que eu preciso saber, um super mágico, que vai me fazer entender de uma vez por todas os tempos das animações? Então, sim e não, ok? Isso não é exatamente um segredo, mas são coisas que no início a gente demora um pouco para entender, que a gente precisa saber para poder fazer boas animações e para poder entender o tempo delas. Então eu separei esses macetinhos aí que eu tenho e que eu fui pegando ao longo do tempo, e em 5 tem o sexto segredinho, vamos dizer assim, o sexto que é um extra, mas ele não chega a ser um detalhe muito grande, então eu não quis contar ele, mas eu vou te contar no final do vídeo, você vai entender que faz sentido também. Lembrando que esse vídeo aqui ele só funciona se você já tiver começado a animar. Mesmo que você esteja muito no começo, é importante que você já tenha feito animação alguma vez na sua vida, porque senão esse vídeo não é muito útil, tá? Uma outra coisa que é importante você saber também é que para esse vídeo funcionar bem, você precisa entender o que são lá os 12 princípios. Eu sei que parece idiota, ai meu Deus, mas os 12 princípios é coisa iniciante, não sei o que, mas entende, aprender animação, aprender a fazer animação é uma coisa fácil e todo mundo consegue aprender animação. O problema da animação tá em ficar muito bom, em masterizar ela e ficar muito bom. Eu confesso que eu tenho problemas até hoje para entender algumas coisas de animação, mas eu entendo que só com o tempo e só com o estudo eu vou conseguir alcançar isso, e a mesma coisa para você. Então se você está começando agora, comece pelos princípios, porque é ali que tu vai começar a criar os primeiros padrões na sua cabeça para você entender e começar a desenvolver a animação e entender como fazer cada tipo de movimento, tá bom? E bom, como eu não tenho ainda uma playlist no canal, não tenho nenhum material legal para explicar sobre os 12 princípios, eu vou deixar no card aqui uma playlist de um cara que chama Alan Becker. Ele basicamente explica de uma maneira muito boa cada um dos princípios. Com certeza vai ser o suficiente para que você entenda e melhore bastante as suas animações. Mas não clica agora, espera esse vídeo acabar, daí você volta aqui, clica no card e pau, e vai lá pro vídeo do cara e aprende os 12 princípios, ok? Então vamos lá, chega de enrolação e bora pras dicas, tá? A primeira dica que eu tenho para você aí que quer começar a entender melhor o timing dos vídeos é fazer suas primeiras animações, fazer seus primeiros exercícios e straight ahead. Se você não sabe o que é straight ahead, vai lá no vídeo dos princípios e depois volta aqui. Se você já sabe o que é straight ahead, é basicamente a gente animar frame a frame, um por um. Então a gente vai seguir uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinito animando frame a frame para que a gente entenda melhor como funciona a energia ali no movimento. E como eu recomendo que você comece a entender isso? Comece por exercícios super simples, tá? Se você está iniciando agora na animação, comece criando exercícios muito simples, como por exemplo o clássico exercício da bolinha pingando, ou então um personagem com 2 pernas, mas sem a parte de cima do corpo. Comece treinando em exercício mais simples e sempre busque fazer esses exercícios em straight ahead. O straight ahead te obriga a entender o timing da coisa, porque simplesmente você precisa pegar o seu personagem e movimentar ele quadro a quadro, entendendo como ele vai construir e desconstruir cada parte, cada etapa da energia ali que está acontecendo na animação. Então é muito importante animar straight ahead. Eu já passei muito tempo animando straight ahead. Meu primeiro job que eu peguei na vida como animador era para uma série, eu animei ele todo em straight ahead. Foi uma tortura, no início principalmente assim, foi porque
porque o Steerhead ele pode te trazer problemas ali para corrigir alguns movimentos e tal, mas em compensação ele vai fazer você entender muito melhor como funciona ali os timings ali e a energia do personagem, tá bom? Bom, e nisso a gente já chegou na dica 2, que é exatamente essa de começar por exercícios bem mais simples. Pegue personagens com poucas coisas para animar, então faça o exercício lá da raposinha, faz o exercício do pêndulo. Se você está começando agora, não inventa a moda de querer pegar um personagem inteiro e já sair animando, querer fazer parkour, esse tipo de coisa, porque você vai até conseguir realizar os movimentos, mas provavelmente não vai entender o porquê que você fez cada uma das coisas. Se você copiar ali uma animação já de primeira, uma animação complexa, dificilmente tu vai entender exatamente o porquê você está fazendo aquilo ali. Então a minha dica é justamente essa: começa de coisas mais simples e começa fazendo o Steerhead para você entender o tempo das coisas, tá? Uma coisa legal dessas dicas que eu tô te dando aqui é que elas se somam, sabe? Você pode usar todas elas juntas e o conjunto delas vai te fazer melhorar bastante como animador. E agora a nossa próxima dica é justamente usar referência. Eu tive recentemente um problema muito grande porque eu não tinha o costume de usar referência para os trabalhos. Eu usava referência para fazer exercício, mas eu não usava para fazer em alguns jobs, tá? Principalmente quando eu tinha um tempo de entrega mais curto, tá? E quais são os problemas que isso pode te trazer, na verdade? O maior deles é justamente isso, de você não conseguir entender o movimento antes de passar ele para animação. E o segundo maior problema é justamente timing, tá? Então se você quer entender melhor o timing das coisas, é sempre importante usar a referência. Mesmo que você não queira gravar referências, pode baixar da internet por aí e analisar essa referência frame a frame mesmo, entender o porquê de cada um dos movimentos, entender justamente onde está a energia, onde está o peso e o porquê de cada uma das coisas que estão acontecendo ali, tá bom? Então essa é a terceira dica, use referência sempre. Se você não sabe usar referência, não tem problema, vai sair um vídeo aqui no canal na próxima semana e que vai te explicar 100% como usar referências, como gravar referência, como manipular ela, como colocar dentro do software e como usar ela da melhor maneira possível para que você entenda ali a movimentação do seu personagem e consiga fazer umas animações legais, tá bom? Bom, a próxima dica é o seguinte, essa é um pouco delicada, mas eu usava muito isso quando eu estava começando a aprender a animar. E é por isso que eu ainda recomendo fazer isso, tá? Copie a animação de outros animadores, é exatamente isso. Pegue, baixe a animação de um outro animador e vai passando ali, não exatamente passando por cima, mas tente entender ali no frame a frame mesmo o que está acontecendo e tenta criar a mesma sensação em outro personagem. Isso com certeza vai te fazer entender muito melhor o timing das coisas, vai te fazer entender como os personagens fazem cada tipo de movimento e com certeza vai te ajudar a entender timing também, que eu sei que não é lá das coisas mais simples de pegar no início, tá bom? Então, essa é a próxima dica. Use animações de outros animadores, de preferência de bons animadores, para poder entender aí o timing das animações deles e aplicar nas suas coisas também. Bom, e por último, mas não menos importante assim, é uma dica que também é um pouco delicada, porque parece muito óbvia, só que faz pouco tempo, vamos dizer que fazem, sei lá, uns 2 anos só, que eu comecei a entender o que isso significa. Essa última dica, ela é basicamente observe as coisas que estão acontecendo com você mesmo e com as pessoas e com as coisas que estão à sua volta. No que isso vai te ajudar? Existem várias maneiras de observar as coisas, tá? Você pode, sei lá, olhar para as cores, você pode olhar para o formato daquilo, você pode olhar para a iluminação e você pode olhar para como aquilo se mexe e tentar entender como aquilo se mexe, tá? Parece muito estranho, mas a virada de chave para mim foi exatamente quando eu tava no zoológico e eu vi um camelo deitado, cara. Eu nunca pensei que um bicho daquele tamanho, daquele peso fosse ficar deitado e eu nunca imaginei como aquele bicho fosse se levantar. E aí, a partir daquele momento em que eu tava no zoológico e vi um camelo deitado, eu queria muito ver aquele bicho se levantar de qualquer jeito pra eu entender, mesmo que eu nunca fosse animar um camelo, mas foi naquele dia que eu vi aquele maldito camelo levantando que eu comecei a entender como eu deveria observar mais as coisas e como elas se mexem. E isso mudou muito a minha maneira de olhar assim para as coisas. Toda vez que eu vejo alguém andando na rua, às vezes alguém tá andando, sei lá, com o pé quebrado, apoiado numa muleta, alguma coisa assim, eu sempre observo como aquela pessoa se mexe, onde tá o peso, sabe? Como ela se equilibra, como aquilo funciona. E tudo isso começou no bendito dia em que eu vi um camelo se levantando. Eu sei que não tem nada a ver, mas aquilo foi a minha virada de chave. Foi o meu momento em que eu falei, caramba, eu precisava muito entender como aquilo se mexia. E a partir daquele momento eu comecei a querer entender como qualquer coisa se mexia. Às vezes quando eu tô trabalhando aqui com o meu sócio, ele levanta da cadeira, eu observo a movimentação de como a gente faz para se levantar, de pôr o braço em algum lugar para apoiar e tudo. E é isso que você precisa começar a tentar observar, não exatamente o tempo todo, senão tu vai ficar louco,
mas começar a tentar entender como as pessoas se mexem, como elas se equilibram ali, independente do que elas estiverem fazendo. Bom, e agora vamos para a última dica, que não é exatamente uma grande dica assim, mas é algo que me ajudou bastante também. Usar objetos simples para começar as coisas. Eu sei que eu já falei de usar rigs simples para fazer exercícios menores, mas o que eu quero dizer agora é de pegar, por exemplo, se você vai fazer um personagem pulando, correndo, saltitando pra lá e pra cá, usa primeiro, sei lá, uma bolinha e faz todo o movimento, traça todo o movimento que ele ia fazer com esse objeto simples. Isso vai te fazer economizar muito tempo, que tu vai estar animando só uma bolinha, né, um controlador, e vai te fazer entender ali o timing de toda a movimentação que o personagem precisa fazer para traçar todo o caminho que você quer fazer com ele. Essa é uma dica também que eu demorei muito para usar, alguns amigos meus já usavam há muito tempo e eu nunca escutei, e só quando eu passei a usar isso que eu comecei a entender a importância e a economia de tempo que isso traz, tá? Então, bom, é basicamente essas as dicas que eu tinha pra você hoje. Se você quer melhorar o seu timing, aplica essas coisas que eu te falei aqui, que vai te ajudar bastante, você vai conseguir entender e observar melhor tudo, e as suas animações vão melhorar bastante também. Principalmente se você tá no início agora e é autodidata, assim como eu fui durante, nossa, 5, 6 anos, tá? Então, bom, é isso aí, eu espero que tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, deixa um like, deixa um comentário aí pra mim. Os vídeos do canal vão começar a voltar finalmente, eu sei que eu sempre falo isso, mas devagarinho as coisas estão se ajustando, tá? Me segue no Instagram também, que tem postagem lá todo dia, e todo sábado e domingo tem live aqui de animação. Você pode deixar sua pergunta, e aí eu vou responder você lá na live, e quem sabe ela não vira um vídeo aqui igual esse aqui, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha gostado, um abraço e eu fui!